Olá, me chamo Beatriz, sou técnica de segurança do trabalho do Grupo Pódio e nesse vídeo vamos fazer juntos o treinamento anual de segurança do trabalho, abordando os temas combate a princípios de incêndio, noções básicas de primeiros socorros, ergonomia e documentação de segurança. Para iniciarmos, vamos falar um pouco sobre combate a princípios de incêndio. O princípio de incêndio é o fogo no início, aquele que conseguimos controlar, e o incêndio é o fogo de maior proporção, sem controle. Para termos fogo, nós precisamos de 3 elementos: combustível, comburente e calor. Juntos, eles vão formar o triângulo do fogo. Os combustíveis nós temos diversos: sólidos, líquidos ou gasosos. O comburente é o oxigênio presente na atmosfera, e o calor é o atrito. Temos alguns métodos de extinção do fogo. Tem por meio de resfriamento, que é retirando o calor, jogando água. Por meio de abafamento, tampando com algum material, retirando o comburente, o oxigênio. E temos o isolamento, que é quando a gente separa o fogo de outros materiais combustíveis que estejam próximos. Então, a gente retira o combustível. Basicamente, para a gente apagar o fogo, então, nós precisamos tirar um dos 3 elementos do triângulo do fogo. Eliminando um dos 3 elementos, nós acabamos com o fogo. Hoje, nós temos classificadas 5 classes de incêndio, sendo que dessas, 3 classes são as mais usadas e as mais comuns no cotidiano. Na nossa empresa, por exemplo, e no nosso dia a dia, vemos somente as classes A, B e C. Essa classificação é uma forma de separar em grupos os combustíveis existentes, de forma que facilite o combate ao fogo quando necessário, pois saberemos qual método de combate é melhor para cada classe. Portanto, temos a classe A, que é composta por materiais sólidos, como madeira, papel e plástico. A classe B, composta por líquidos inflamáveis, como gasolina, diesel e óleo. E a classe C, composta por materiais elétricos energizados. O extintor de água é somente usado para a classe A, que são materiais sólidos. Já o extintor de pó químico, ele pode ser usado tanto para a classe B quanto para a classe C, sendo mais eficaz na classe B de líquidos inflamáveis. O extintor de CO2 também pode ser usado tanto para a classe C quanto para a classe B, mas é mais eficaz na classe C, que são materiais elétricos, porque ele é um gás e não deixa resíduo. Como utilizar o extintor? Primeiro eu preciso identificar qual é a classe do incêndio em questão. Vou me certificar de que o extintor que eu estou pegando é de fato o que eu preciso. Então, lá no rótulo do extintor, ele vai me ajudar a ver qual é aquele extintor e para qual classe ele serve. Lá vai ter a imagem, falando que ele serve para classe A, para classe B ou para classe C. As classes que não servirem vai estar com a faixazinha de proibido, de bloqueado lá a utilização. Vou, então, pegar o extintor do suporte, romper o lacre, girando a trava de segurança e liberar o gatilho. Ficar sempre a favor do vento, para não trazer o fogo contra você. Vou manter o extintor na posição vertical e direcionar a mangueira para a base do fogo, fazendo movimentos de varredura, garantindo que o fogo seja combatido por completo. Não posso parar de acionar o gatilho, precisa ser um jato contínuo. E vou garantir, no final, que não tem mais nenhuma faísca para que o fogo não retorne. Quando for um extintor de classe de CO2 para classe C, é aquele diferentão que tem um bico vermelho, sabe? O ideal é segurar ele na mangueira mesmo, tem uma parte de plástico mais grossa, que é onde a gente pode segurar. Porque aquele extintor vai sair, o jato vai sair muito gelado e pode queimar, quando a gente fica segurando ali por muito tempo. Os demais não tem problema, segura mesmo na mangueira normal, porque eles não vão sair com nenhuma temperatura diferente da temperatura ambiente, tá? Em casos de incêndio, evacue o local e adicione o corpo de bombeiros no telefone 193. Lembre-se que o extintor a gente usa somente para princípios de incêndio. O incêndio, quando ele está fora do controle, precisa do corpo de bombeiros no telefone 193. Iniciando, então, o nosso segundo assunto, vamos abordar agora sobre noções básicas de primeiros socorros. Primeiro socorro é aquela intervenção que é feita de maneira rápida e improvisada até a chegada de um serviço médico especializado, somente para garantir que evite, o agravamento do problema. Os primeiros passos são manter a calma, avaliar os riscos e isolar o local do acidente, prezar pela vida, então primeiro você, depois a vítima. Eu sempre vou avaliar o local antes. Se me oferecer risco, eu não vou entrar no local para ajudar, eu só vou chamar o serviço médico especializado, porque assim eu já vou estar ajudando. Se o local não me apresentar risco para minha vida, aí eu posso sim intervir.
Acionar o socorro médico, então antes de eu começar qualquer processo com alguém, eu preciso já ter chamado o SAMU. Afastar os curiosos, porque muita gente vai dar trabalho, vai prejudicar, são muitas pessoas opinando, e aí sim eu consigo realizar os procedimentos necessários. Claro que esses passos são rápidos, né, gente? Só para garantir mesmo que tudo dê certo ali. Entrando no primeiro caso, temos o desmaio. O desmaio é a perda súbita de consciência e da capacidade de ficar em pé. Pode ser causada por doenças cardiovasculares, medicamentos, distúrbios metabólicos, como hipoglicemia, queda da pressão arterial, calor excessivo ou problemas emocionais, entre outros. Para socorrer alguém que desmaiou, precisamos deitá-la de barriga para cima e elevar as pernas para facilitar a circulação sanguínea até o cérebro. Lateralizar a cabeça da vítima, em caso dela vomitar, e afrouxar as roupas se forem muito apertadas, né, facilitando a respiração. Chama o socorro e aguarda ela retornar. 10, 15 minutinhos nessa posição, ela já deve estar retornando, tá? Assim que ela retornar, eu preciso encaminhar ela ao médico para verificar o motivo, né, do desmaio. E aí, enquanto ela tá desmaiada, eu sempre vou checar a respiração, tá, gente? Para saber se ela tá respirando certinho. Convulsão. A convulsão é a atividade elétrica anormal no cérebro causada por algumas patologias, como meningite, epilepsia, tétano, alguns traumas, infecções, hemorragias, entre outros. Para socorrer, nós precisamos colocar a vítima deitada de barriga para cima, retirar os acessórios que estejam nela ou objetos que estejam próximos que podem machucar, como mobília mesmo do local, cadeira, mesa, brinco, relógio, alguma coisa que possa intervir ali e machucar aquela vítima. Vou posicionar a cabeça lateralizada para casos dela vomitar ou ter algum tipo de secreção. E quando a crise acabar, eu vou deixar a pessoa descansar, porque cansa muito. E encaminhar para o atendimento médico. Eu não posso segurar o corpo da vítima, tenho que deixar ela bater. Eu só preciso proteger a cabeça dela, né, ali. Então, vou posicionar na lateral e dar uma segurada na cabeça. Mas o corpo precisa se bater mesmo para dissipar essa energia, né, que está ali no cérebro. Queimaduras. Nós temos 3 tipos de queimadura, de primeiro, segundo e terceiro grau. Cada uma atinge diferentes camadas da nossa pele. Para socorrer uma vítima de queimadura, nós precisamos resfriar o local lesionado com água corrente. Se necessário, nós podemos cortar a roupa, né, aquela parte ali da ferida, para ajudar se tiver queimado por cima da roupa. Em caso de queimaduras mais graves, preciso encaminhar para o atendimento médico com urgência. Então, aquela queimadura que está mais na carne viva, né, vai precisar de atendimento médico, de uma limpeza mais certa. Não posso passar pó de café, açúcar, manteiga, óleo, gelo, etc. Substâncias químicas que não sejam pomadas adequadas e recomendadas por médico não ajudam, só vão ajudar a queimar. Então, se estiver doendo muito ou inchado, alguma coisa do tipo, vai no médico para poder verificar e ele vai passar a pomada correta para aquela ocasião. Hipertensão arterial é a pressão alta, quando a pressão se mantém frequentemente acima de 14/9. E a hipotensão arterial é a pressão baixa, quando a pressão se mantém frequentemente abaixo de 9/6. Em ambos os casos, os sintomas são parecidos, né? Como fraqueza, dor na nuca, dor de cabeça, alguma tremedeira, alguma sensação mais de mal-estar mesmo. O ideal é verificar mesmo, ir para o médico para verificar o que está acontecendo com a pressão, para ele dar um diagnóstico mais correto, né? Não tem como saber o que aconteceu para saber por que está com a pressão alta ou a pressão baixa. Quando já tem hipertensão e hipotensão, é porque o médico já caracterizou dessa forma, né? A pessoa já deve fazer algum tipo de tratamento para isso. Feridas. Em casos de ferimento, o principal passo é estancar o sangramento. Podemos fazer isso pressionando o local com pano limpo ou com uma gaze. É ideal a limpeza completa e correta dos ferimentos, com água e sabão. Se necessário, pode esfregar com a ajuda de uma gaze ou de pano limpo, garantindo que toda sujeira ou resíduo presente saia. Claro que em feridas mais graves, né, nós vamos só estancar o sangue e ir para o médico para fazer o procedimento correto ali, saber se vai precisar tomar ponto, alguma coisa do tipo. Engasgo é a situação onde o corpo tenta expelir um objeto estranho que está obstruindo as vias aéreas. A manobra de Heimlich é o que salva a gente em casos de engasgo, quando o nosso corpo não consegue desengasgar sozinho. E aí, em adultos, nós posicionamos atrás da vítima e com o punho fechado encontramos o umbigo da vítima.
Então, eu vou com a minha mão, preferencialmente a mão dominante, encontro o umbigo da vítima, eu tô por trás dela, né? Então, eu vou abraçar ela para encontrar o umbigo dela. Quando eu achar o umbigo dela e tiver com a minha mão ali, eu vou dar uma voltinha para cima com a minha mão mesmo, do jeito que tá aí na imagem. E aí a gente já vai encontrar com essa volta, né, o estômago da vítima. E é ali que a gente vai fazer o movimento. Esse movimento é empurrar. Então eu vou empurrar para baixo, mas jogando para cima. Então eu empurro o estômago e jogo ele para cima, sabe? No movimento de apertar e empurrar para cima, como também tá mostrando na imagem. Depois de alguns desses movimentos, a pessoa espelha o objeto ou a secreção que estava obstruindo. Esse movimento precisa ser brusco mesmo, tá, gente? Tem que ser um movimento mais assertivo, porque vai doer e a vítima vai por conta própria, assim, né, sem muito comando, ela vai já enrijecer a barriga e dificultar. Então, eu preciso que esse movimento seja o mais eficaz possível, porque quanto mais eu fizer, mais eu vou machucar. Infelizmente, não tem pra onde correr, né? É dolorido. Em caso de crianças até 2 anos, a manobra de Heimlich, ela tem que ser realizada pelas costas para não machucar, né? Portanto, a gente segura o bebê de barriga para baixo, inclinado, então um pouquinho de cabeça para baixo, sobre um dos nossos braços, preferencialmente o braço que não seja dominante, para eu usar minha mão dominante depois. Com o dedo polegar desse braço onde o bebê está apoiado, eu vou deixar a boca dele aberta, então eu vou puxar um pouquinho o queixo, né, e segurar, para facilitar, porque normalmente engasga com secreção, né, algum tipo de comida, então vai ajudar na hora desse objeto sair, né, dessa comida sair. Com o auxílio da outra mão, eu vou bater nas costas, mas eu vou bater empurrando para cima, assim como eu faço o procedimento no estômago do adulto, eu vou fazer nas costas do bebê. Então, com a palma da mão, eu bato nas costas empurrando sentido boca. E aí eu repito essa manobra por 5 vezes. E aí depois de fazer 5 vezes essa manobra, se o bebê não tiver voltado, eu viro ele de barriga para cima, sem elevar a cabeça. Então eu deixo ele inclinado da forma que ele tá, só vou virar ele de barriga para cima. Na linha do tórax eu vou achar os mamilos e no meio deles eu vou posicionar o dedo indicador e o dedo médio. Então eu vou fazer um movimento, né, de 2 assim com o dedo e vou colocar no meio do tórax na linha do mamilo. E aí eu vou realizar a compressão torácica, é só empurrar uns 3 centímetros para baixo, né? 5 vezes. Também 5 vezes. Certo de que a vítima voltou a respirar, eu posso parar, né? No meio desse procedimento ou no final dele. Caso não volte, eu vou repetir o processo. Então, eu viro novamente a criança de barriga para baixo e faço um movimento nas costas 5 vezes. Viro de barriga para cima, faço um movimento no tórax 5 vezes. Lembrando que enquanto eu tô fazendo isso, eu já liguei pro SAMU, tá, gente? E tô ou com ele na linha, que normalmente eles ficam na linha, ou aguardando a chegada dele. Então, eu tô já fazendo o processo só para adiantar ali e tentar voltar o mais rápido possível. É necessário, então, né, que o médico avalie depois desse episódio de engasgo para fazer uma avaliação, saber por que aconteceu, se teve algum motivo específico. Caso necessário, o contato do SAMU é 192. Agora, falando de ergonomia, ela é tratada na norma regulamentadora de segurança do trabalho, número 17. Hoje nós temos 37 normas que regulamentam a segurança do trabalho, e essa é a 17. Então, a ergonomia ela é dividida em 3 tipos: ergonomia física, organizacional e cognitiva. Na ergonomia física, vai ser tratada a anatomia do ser humano como um todo, tanto dentro quanto fora do âmbito ocupacional. Ela envolve aspectos como posturas, manuseio de carga pesada, movimento repetitivo. Na ergonomia organizacional, nós tratamos a ergonomia no âmbito profissional e os processos da empresa, como clima e qualidade. Já na ergonomia cognitiva, nós temos os processos mentais, como tomadas de decisão, estresse e carga emocional. Os benefícios da ergonomia ocupacional são amplos, mas podemos citar valorização profissional, redução das faltas, clima favorável, menor índice de acidentes, maior produtividade, entre outros. Por último, mas não menos importante, nós vamos falar então das documentações de segurança. Como documentos base, nós temos o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, onde o técnico em segurança ele vai analisar o ambiente de trabalho da empresa, os ambientes, né, que a empresa tem, e reconhecer os riscos existentes neles para cada função e atividade. Com base nesse documento, que é o PGR,
o engenheiro de segurança do trabalho elabora o LTCAT, que é o laudo técnico das condições ambientais do trabalho, onde ele vai pegar esses riscos que foram reconhecidos pelo técnico e vai avaliar. Então, tem alguns riscos que tem como fazer uma avaliação quantitativa, né? Saber a quantidade daquele risco, por exemplo, o ruído, qual é o nível de ruído, e alguns riscos que são qualitativos, que o engenheiro só vai colocar ali uma análise dele, né? E aí ele vai informar se a atividade ela é insalubre ou salubre, de acordo com as legislações vigentes. Claro que não é da cabeça dele que ele vai evidenciar se é insalubre ou salubre. Nós temos algumas legislações que vão falar, né, principalmente a NR15, que fala sobre o limite de tolerância de cada risco. Então, se passar do limite de tolerância do risco, ele se torna insalubre. Se não passar, continua sendo salubre, né, que não vai ser prejudicial para a saúde. Então, quem lauda se o risco é prejudicial ou não para a saúde é o engenheiro de segurança. Depois de feito o PGR e o LTCAT, o médico vai pegar o LTCAT e, com base nele, vai elaborar o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, onde para cada risco que o engenheiro indicou lá, ele vai colocar o exame específico e o prazo que aquele exame tem que ser feito, de acordo com cada atividade e também de acordo com uma NR, que é a 7, que vai regulamentar ali a parte de medicina do trabalho. Então, o médico vai pegar os riscos para cada função e vai falar, para esse risco tem que fazer o exame X, dentro do prazo de 1 ano, por exemplo. Então, quem está exposto a ruído hoje na nossa empresa, faz o exame de audiometria. E ele faz a cada 1 ano, porque foi o que o médico determinou ali no PCMSO. Já para a análise da ergonomia da empresa, nós temos a AET, que é a Análise Ergonômica do Trabalho, onde o engenheiro especializado em ergonomia elabora o documento informando se a empresa precisa adequar alguma coisa de ergonomia, mobília, luz, algum clima, alguma coisa de estresse, carga emocional, temperatura do ambiente, alguns outros pontos que ele determina lá nessa análise. Então, tem um engenheiro que ele é especializado em ergonomia para fazer o laudo ergonômico da empresa, informando, né, que a empresa precisa adequar ou se não precisa também. Bom, nesse vídeo os nossos assuntos foram esses. Em caso de dúvida, se vocês tiverem dúvida ou quiserem participar avaliando, né, o treinamento, podem ficar à vontade, tanto procurando o administrativo da loja de vocês, quanto entrando em contato direto com a RH, se vocês já tiverem o telefone da gente, tá? Esse ano a modalidade foi um pouco diferente, em formato de vídeo, mas espero que tenha sido tão produtivo quanto presencialmente. Vejo vocês em breve e obrigada por assistirem até aqui.